O Apate viúvo resgata a jovem estéril que sofria nas mãos do pai escriba em um ato inesperado. No coração esquecido do Brasil, onde o sol parece carregar o veneno das perdas, Mateus, o Apate viúvo, carrega na pele e no peito cicatrizes que o tempo não apaga. Ele vive à sombra da sua fazenda, entre campos de flores que trepidam ao vento como testemunhas silenciosas de um passado que grita. A morte foi um ladrão cruel que levou sua esposa, a única paixão que incendiava sua alma dura. Desde então, Mateus é um homem de poucas palavras e muitos silêncios. Mas eis que numa tarde abafada, quando o céu parece pesar, o destino arrasta algo incomum para seu mundo seco. Sob a sombra pesada de um antigo angico, Mateus avista uma figura franzina, trêmula, como uma ave ferida que se encolhe no mato. Helena, uma jovem de olhos fundamente tristes, mas brilhantes por dentro, surge como um enigma ambulante. Seus passos, lentos e urgentes, não combinam com a paz aparente da fazenda. Ela foge. Mateus sente o coração apertar. Não por ela ser perfeita nem por ter cura para sua solidão, mas porque aquele encontro parece arrancar da alma a pedra do silêncio que a tanto sufoca. Seus olhos calados se enchem de proteção. Ele envolve Helena num abraço que é promessa e refúgio, mesmo sem saber o que o amanhã trará. Helena, imóvel e assustada, deixa escapar fragmentos de sua dor, vozes ásperas, mãos que ferem, um amor arrancado pelo medo. A cada relato, o ar parece ficar mais denso, carregado de medos que ameaçam sufocar o pouco de esperança que brota no peito do Apache. Entre conversas sussurradas e gestos cautelosos, Mateus e Helena começam a esboçar uma resistência, um jardim. Plantam juntos, entre finos brotos e terra revolvida, um símbolo silencioso do que está por nascer. Flores que prometem vida, mesmo em meio à escuridão. Mas o passado de Helena não se deixa enterrar facilmente. Os fantasmas voltam, numa dança silenciosa e assustadora, incendiando noites e silêncios. Seu filho André, pequeno alvo de bullying na escola, carrega sua própria luta, um fantasma de infância negada, de coragem testada. Entre aulas e cochichos maldosos, mãe e filho tentam reconstruir o que foi arrancado, enquanto o sonho de um abrigo para mulheres sofridas começa a tomar forma. A tensão cresce quando a notícia de uma nova vida surge abrupta como um trovão numa tarde calma. A gravidez inesperada sobeja a imprevisibilidade. Uma luz que aquece e uma sombra que amedronta. O silêncio da fazenda, até então cúmplice da cura, agora reverbera dúvidas afiadas. E é exatamente nesse instante, quando a esperança parece mais firme, que o passado, escuro e teimoso, reaparece como um vulto ameaçador, sussurrando, até onde alguém pode ir para proteger o que ama. Mateus olha para Helena, o coração disparado, sabendo que nem todos os segredos podem permanecer escondidos sob o angico. O silêncio pesa. A fazenda, tão cheia de dor quanto de flores, guarda suas respostas por mais um capítulo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesa. A fazenda, tão cheia de dor quanto de flores, guarda suas respostas por mais um capítulo. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com sombras alaranjadas, quando de repente um estrondo ecoou de longe, como se a terra tremesse sob o peso de um segredo a ser revelado. Mateus e Helena,
imersos em seus próprios pensamentos e esperanças, olharam para o horizonte. O olhar de Mateus se estreitou. Algo estava errado. Quando a poeira levantada pela passagem de um cavalo galopante começou a descer, o coração de Mateus disparou. Era Fernando, um velho amigo, mas a expressão em seu rosto era de pânico, como se tivesse visto um espectro. Sem pausa, ele desmontou e correu em direção a Mateus. "É a Clara!" exclamou, ofegante. "A Clara está em perigo." Clara, a irmã de Mateus, uma mulher forte que sempre lutou por justiça, havia sido a última conexão que ele tinha com o passado que ele tentava esquecer. O nome dela pesou entre eles como uma maré de lembranças. Fernando não precisou explicar mais. As lembranças dos dissabores passeavam por suas mentes, um turbilhão de preocupação e amor. "Ela está presa na casa do pai", Fernando continuou, a voz tremendo. "Ele está fora de si, Mateus, gritando, ameaçando. E se não formos agora, não sei o que acontecerá." Helena, paralisada, sentiu um nó na garganta apertar ainda mais. O passado que ela tentava enterrar a envolveu como um manto úmido e pesado. Mateus, trazendo a coragem acumulada em seus silêncios, lançou um olhar firme a Helena. "Você é forte, Helena. Acompanhe-me. Precisamos levar Clara para longe deste lugar." Ela assentiu, embora a incerteza cravasse um novo espectro em seu coração. Com a determinação renovada, os três partiram em um galopar apressado. O vento agitando seus cabelos e roupagens, como se a própria natureza estivesse aclamando sua missão. O caminho parecia se estender e torcer abaixo deles, cada segundo arrastando vidas e relatos não contados. Ao chegarem à casa, um barulho ensurdecedor de gritos e xingamentos irrompeu pela porta entreaberta. Mateus ergueu a mão e Fernando avançou à frente. A entrada os esperava como um abismo, e cada passo feito era uma descida e um inferno que ameaçava engolir suas esperanças. Quando finalmente cruzaram a soleira, o que viram paralisou seus corpos. Clara, entre as sombras e a luz escassa, estava de pé, num embate feroz com o pai. Mas não estava sozinha. Ao seu lado, um homem desconhecido, com o olhar de um predador esperando o momento certo. "Você não a levará para longe de mim", o pai gritou, braços levantados como se estivesse defendendo um tesouro inestimável. Mateus sentiu o sangue ferver em suas veias. O encontro chocante trouxe à tona uma revelação devastadora. O homem era, na verdade, o amante de Clara, um indivíduo que permeava o ar carregado de um segredo que se enraizava em amor, traição e desespero. "Clara, o que está acontecendo?" Mateus perguntou, a voz ecoando como um grito perdido. Clara, com a lágrima escorrendo pelo rosto, olhou para Mateus, uma sombra de dor e confusão a dominá-la. "Mateus, ele não é meu inimigo." As palavras cortaram o ar como uma lâmina, e o tempo pareceu parar. Qual o peso dessa verdade obscura? E como isso alteraria o destino daquela família já desgastada pela dor? O choque envolveu o espaço, e enquanto as tensões ecoavam, Mateus teve a sensação de que o chão sob seus pés se desfazia. O que antes parecia claro, agora se transformava em um labirinto de conflitos e segredos. Até onde alguém poderia ir para proteger a verdade? As perguntas fervilhavam na mente de todos, mas as respostas estavam envoltas em um nevoeiro denso de incertezas. As flores do jardim plantado entre Mateus e Helena agora se pareciam com armadilhas silenciosas, escondendo suas próprias verdades do mundo externo. O eco do passado se tornara um vendaval, e o futuro uma costura desfeita que clamava por um novo desfecho. E naquele momento de tensão crua, tudo indicava que nenhum deles estava a salvo. O silêncio se fez novamente, mas agora carregava a carga de mais perguntas do que respostas. As chamas dentro de cada coração se atiçavam, e a noite se aproximava como uma serpente disfarçada,
pronta para engolir os segredos que pairavam no ar. O silêncio se fez pesado, e o ar parecia clamar por respostas que ninguém tinha. Mateus, com um olhar agudo, buscava compreender a confusão que atravessava Clara e o homem desconhecido. Segundos se arrastaram como se fossem horas. Era uma cena repleta de desespero e incerteza. As lágrimas de Clara, uma fogueira na memória de Mateus, trouxeram à tona uma dor antiga. Clara, você não está sozinha. Estamos aqui para te ajudar. A voz de Mateus ecoou com preocupação genuína, cortando a tensão como uma lâmina. Mas o olhar de Clara refletia um mundo onde o amor e o medo se entrelaçavam de maneira assustadora. O que você está fazendo aqui, Mateus? A situação não é como parece. As palavras dela eram como um convite a um abismo que ninguém queria pisar. A tensão crescia. Cada um deles sentiu a pressão do momento. O desconhecido ao lado de Clara, um homem de semblante impassível, manteve-se firme, como um lobo pronto para atacar. Clara, precisamos ir, insistiu Fernando, a sua voz tremendo de puro pavor. O pai dela ficou em silêncio, incapaz de acreditar no que via, o mundo desmoronando ao seu redor. O espaço entre eles vibrava com a iminência da catástrofe. Mas antes que pudessem se mover, um grito estrondoso irrompeu da escuridão. Era o som de madeira se partindo, como se um antigo secreto estivesse prestes a ser libertado. Mateus virou-se abruptamente. Com um rugido de dor e raiva, a casa, erguida com tanto esforço, explodiu em chamas, como se o próprio mundo estivesse agora em rebelião. As labaredas dançaram, iluminando os rostos que exprimiam horror e confusão. Mãe! O grito de Clara era quase insuportável. Uma panicada estampou seus olhos, agora carregados de uma realidade que ela não queria encarar. O homem desconhecido recuou, dando espaço para que Clara avançasse, a expressão dela transformando-se em um torvelinho de desespero e determinação. Ela está lá dentro. Mateus e Helena trocaram olhares. O calor das chamas consumia tudo ao seu redor, mas o verdadeiro calor estava no centro do coração de Clara. O pai dela, que buscava proteger sua pequena com a força da opressão, agora parecia um homem sem chão numa tempestade. Protestos surgiram de todos os lados. O que fazer? Salvar a casa ou a vida? Eu vou! Clara gritou, enquanto corria em direção à porta agora envolta em chamas. Um silêncio aterrador acompanhou sua decisão, a gravidade da situação lhes caindo sobre os ombros como uma manta pesada. Clara! Mateus gritou com desespero, mas foi tarde demais. Clara desapareceu nas chamas, envolta em uma nuvem de fumaça que subia em espirais grotescas. O homem desconhecido, pela primeira vez, pareceu hesitar. A pergunta que ecoou foi amarga. Quem era ele realmente? Ela precisa de ajuda. Precisamos resgatar sua mãe. O grito de Helena partiu do coração, mas no meio do caos, um estrondo ainda mais forte ressoou, e algo, ou alguém, surgiu da fumaça. Mateus não podia acreditar em seus olhos. Uma figura feminina, com os cabelos dançando na correria das chamas, surgiu diante deles. Era a mãe de Clara, com suas feições drenadas, mas um brilho de ferocidade nos olhos. Em um movimento rápido, ela revelou a verdade. Clara, você não pode voltar. Não se esqueça de quem somos. Nesse instante, algo se quebrou. A casa, a dor, o amor, tudo se misturava em um só grito, e o que era proteção se tornava um verdadeiro cárcere. E peso da revelação caía sobre eles. O homem ao lado de Clara agora tinha uma nova expressão, uma que Mateus não havia esperado, desespero e arrependimento. E no meio das chamas, algo se desvelava, como um rolamento de um novo destino. Quem era a verdadeira vítima nesta história? Tudo o que parecia claro agora sangrava com as nuvens retorcidas do infortúnio. A noite se tornava um turbilhão, e as chamas não eram apenas ofuscantes, elas revelavam verdades que estavam ocultas há muito tempo. No coração daquele caos, uma nova pergunta ecoou. Até onde a lealdade pode ir quando tudo o que se conhece desmorona em um instante? A sombra de novos dilemas pairava no ar. E antes que qualquer resposta emergisse, Clara e sua mãe estavam agora entre as chamas,
e o destino de todos estava em uma linha tênue, prestes a se romper. No coração daquela conflagração, onde chamas e sombras dançavam em frenesi, o caos envolvia todos, cortando-lhes a respiração. Clara, com a intensidade de um furacão, avançou em direção às chamas. Seu olhar contém a determinação de quem não se deixa abalar pelos mistérios do passado. Mas o que ninguém imaginava, naquele momento de desespero, era que a verdadeira essência de sua luta estava prestes a ser. Vá embora! A verdade é mais terrível do que você pode imaginar. As palavras cortaram como uma navalha, e um silêncio súbito se impôs, quase palpável na turbulência que envolvia a casa em chamas. Mateus, sentindo o instinto de proteção pulsar em suas veias, hesitou. O que significava aquela verdade? Por que ardia tanto em querer ser revelada? A tensão aumentava, mas antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo maior irrompeu do interior da casa. Uma estrutura de madeira desabou, ressaltando o perigo iminente. Clara, entre o desespero e a necessidade de salvar sua mãe, paralisou. Calma, Clara! Gritou Fernando, seus olhos fixos na mulher enigmática que lidava com a verdade dela. Precisamos sair, agora! Mas Clara já estava tomada por uma força maior, num embate entre amor e a necessidade de entender o que estava sendo ocultado. E foi nessa confusão emocional que o homem desconhecido, antes firme e silencioso, desabou como uma figura de cera exposta ao fogo. Um momento, Clara. Por favor. A verdade pode destruí-la. Sua voz era um misto de desespero e ansiedade, e um brilho de tristeza se acendeu em seu olhar. A expressão de Clara escureceu. Quem é você para dizer isso? O que esconde de mim? Ela exigiu, uma tempestade em seus olhos. Eu sou pai de seu filho. Ele explodiu, a revelação cortando o ar como uma facada. Os rostos se voltaram em choque, um silêncio atordoante dominando. O verdadeiro significado daquela afirmação caiu como um peso insuportável sobre todos, transformando o local em um campo de batalha emocional. Clara viu sua vida ruir diante de si, imagens de um futuro que nunca teve, agora irrompendo como um rio revolto. Você está mentindo, gritou, mas o olhar dele a fez hesitar. Havia verdade nas profundezas de suas palavras. O homem levava um desespero genuíno, e a dor em seu semblante ecoava seu próprio tormento. Entre as chamas, o que antes era um abrigo familiar agora se tornava uma armadilha, e a revelação deixava um gosto amargo no ar. Naquele instante, a casa não era apenas um espaço físico, tornara-se um símbolo de segredos sufocantes, de vidas entrelaçadas em um emaranhado de destinos. O que eu faço agora? Clara murmurou, o fio tênue entre amor e vingança balançando ao vento hostil. A mãe, diante do cenário ardente, exibia um olhar de resignação. Nos laços do amor, muitas vezes encontramos a prisão. Você precisa decidir, minha filha. E enquanto o fogo ameaçava engolir tudo, uma decisão flutuava no ar, prestes a ser tomada. Olhares se cruzaram, e a incerteza subtendeu o que ainda estava por vir. O desespero se enredava com a esperança, formando um painel de emoções complexas que prometia mudanças irreversíveis. As chamas subiam, e o que antes era uma busca fugaz por um futuro brilhante, agora parecia encaminhar-se para um abismo inesperado. Clara, com o coração em chamas, enfrentava não apenas o fogo voraz, mas também as brasas ardentes das revelações que moldariam seu destino. O que traria o próximo sopro de ar fresco? E como seria o futuro que emergiria das cinzas? Questions hung in the air, leaving everyone suspended between hope and despair, wanting to know what would unfold next in their entangled lives. No coração daquela conflagração, onde chamas e sombras dançavam, o caos envolvia todos, cortando-lhes a respiração. Clara, com a intensidade de um furacão, avançou em direção às chamas. Seu olhar continha a determinação de quem não se deixa abalar pelos mistérios do passado. Mas o que ninguém imaginava, naquele momento de desespero, era que a verdadeira essência de "Vá embora!"
A verdade é mais terrível do que você pode imaginar. As palavras cortaram como uma navalha, e um silêncio súbito se impôs, quase palpável na turbulência que envolvia a casa em chamas. Mateus, sentindo o instinto de proteção pulsar em suas veias, hesitou. O que significava aquela verdade? O que poderia ser tão devastador que ela precisasse ser escondido a qualquer custo? A tensão aumentava, mas antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo maior irrompeu do interior da casa. Uma estrutura de madeira desabou, ressaltando o perigo iminente. Clara, entre o desespero e a necessidade de salvar sua mãe, paralisou. "Calma, Clara!" gritou Fernando, seus olhos fixos na mulher enigmática que lidava com a verdade dela. "Precisamos sair, agora!" Mas Clara já estava tomada por uma força maior, num embate entre amor e a necessidade de entender o que estava sendo ocultado. Foi nesse momento, no apogeu da turbulência, que o homem desconhecido, antes firme e silencioso, desabou como uma figura de cera exposta ao fogo. "Um momento, Clara, por favor. A verdade pode destruí-la." Sua voz era um misto de desespero e ansiedade, e um brilho de tristeza apareceu em seu olhar. A expressão de Clara escureceu. "Quem é você para dizer isso?" "O que esconde de mim?" ela exigiu, uma tempestade em seus olhos. "Eu sou pai de seu filho." Ele explodiu, a revelação cortando o ar como uma facada. O choque reverberou através do grupo. Os rostos se voltaram em descrença, e um silêncio atordoante dominou a cena. "Você está mentindo!" Clara gritou, mas o olhar dele a fez hesitar. Havia verdade nas profundezas de suas palavras. O homem levava um desespero genuíno, e a dor em seu semblante ecoava seu próprio tormento. "Mãe, o que significa isso?" Clara questionou, seu coração pulsando com uma mistura de raiva e vulnerabilidade, enquanto o calor das chamas se elevava atrás dela, ameaçador. A mãe, um misto de horror e resignação nos olhos, encarou o homem. "Esse não é o momento, Clara. Você não pode ouvir isso agora." A mãe fremeu, mas a determinação da filha era uma força inquebrantável. Entre as chamas, o que antes era um abrigo familiar, agora se tornava uma armadilha. E a revelação deixava um gosto amargo no ar. A tensão eletrizava, e a casa, naquele instante, transformava-se em um campo de batalha emocional. As labaredas dançavam, e o ar quente carregava os murmúrios angustiados de cada um deles. "Por que você não me disse?" O grito de Clara era um eco de dor. Um fio tênue de amor se tornara uma corda pesada de desilusão. O homem a encarou, a sombra de um passado compartilhado se projetando como um espectro entre eles. "Eu nunca quis que soubesse assim." Ele pediu, a voz trêmula. Clara hesitou. A raiva e a traição se misturavam às memórias de noites de amor e promessas sussurradas. E então, no desenrolar da tragédia, um novo eco cortou o ar. O chão sob eles começou a ruir, e a estrutura da casa, já fragilizada pelas chamas, desmoronou, lançando destroços aos arredores. Clara se lembrou da mãe destinada a um amor desfeito e um futuro incerto, sentindo-se impotente enquanto a destruição se aproximava. No meio do caos, a mãe de Clara, com lágrimas nos olhos, avançou em defesa da verdade. "Se você soubesse o que ele fez, entenderia, Clara." A confissão apossou-se do espaço, um sopro gelado nas chamas ardentes. O corpo de Clara ficou imóvel, enquanto o desespero tomava forma. Contenido da verdade pode ser um fardo. O homem desconhecido começou a chorar, os ombros caindo sob o peso de tudo que havia sido escondido. Foi então que uma nova figura surgiu nas sombras, emergindo da fumaça e da confusão. Clara olhou, estupefata. Era seu pai, o homem que ela pensava perdido para sempre. Seu olhar estava fixo em Clara, um misto de amor e dor em seu semblante. "Não acredite em mentiras!" ele gritou, segurando-a com força. A casa se desmoronava, e o calor sufocante cercava todos. Mas o novo rosto trazia consigo uma revelação ainda mais devastadora. "Os verdadeiros segredos não estão apenas entre você e ele.
Eles residem muito mais perto de nós do que você imagina. O choque percorreu os ânimos, como uma tempestade prestes a eclodir. O que seu pai estava escondendo? O que poderia ser mais sombrio que aquela revelação inicial? As perguntas perfuraram o ar como flechas, e enquanto os ventos da mudança sopravam, o futuro de cada um deles parecia prestes a ser reescrito. No calor das chamas e no desespero da situação, a verdade se tornava um labirinto de novos dilemas. A vida de Clara, antes marcada por um desespero gritante, agora havia se tornado um mistério profundo, e a sombra do que estava por vir pairava sobre todos. Até onde os segredos podem nos levar? As palavras de Clara eram uma interrogação lançada à tempestade. Enquanto a casa se desmanchava atrás deles, seu olhar encontrava o abismo que aguardava respostas, e nada poderia prepará-los para o que estava prestes a ser revelado. No coração daquela conflagração, onde chamas e sombras dançavam em frenesi, o caos envolvia todos, cortando-lhes a respiração. Clara, com a intensidade de um furacão, avançou em direção às chamas. Seu olhar continha a determinação de quem não se deixa abalar pelos mistérios do passado. Mas o que ninguém imaginava, naquele momento de desespero, era que a verdadeira essência de sua luta estava prestes a ser desvendada. A mãe de Clara, com a fúria das chamas refletida em seus olhos, lançou um grito que ecoou no ar, ferindo a todos com sua ressonância desesperada. Clara, não! Vá embora! A verdade é mais terrível do que você pode imaginar. As palavras cortaram como uma navalha, e um silêncio súbito se impôs, quase palpável, na turbulência que envolvia a casa em chamas. Mateus, sentindo o instinto de proteção pulsar. O que significava aquela verdade? O que poderia ser tão devastador que ela precisasse ser escondida a qualquer custo? A tensão aumentava, mas antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo maior irrompeu do interior da casa. Uma estrutura de madeira desabou, ressaltando o perigo iminente. Clara, entre o desespero e a necessidade de salvar sua mãe, paralisou. "Calma, Clara!" gritou Fernando. Seus olhos fixos na mulher enigmática tilidava com a verdade dela. "Precisamos sair, agora!" Mas Clara já estava tomada por uma força maior, num embate entre amor e a necessidade de entender o que estava sendo ocultado. E foi então que o homem desconhecido, antes firme e silencioso, desabou como uma figura de cera exposta ao fogo. "Um momento, Clara, por favor. A verdade pode destruí-la." Sua voz era um misto de desespero e ansiedade, e um brilho de tristeza apareceu em seu olhar. A expressão de Clara escureceu. "Quem é você para dizer isso? O que esconde de mim?" Ela exigiu, uma tempestade em seus olhos. "Eu sou pai de seu filho." Ele explodiu, a revelação cortando o ar como uma facada. O choque reverberou através do grupo, os rostos se voltaram em descrença e um silêncio atordoante dominou a cena. "Você está mentindo!" Clara gritou, mas o olhar dele a fez hesitar, e uma sombra de dúvida a envolveu. Havia verdade nas profundezas de suas palavras. O homem levava um desespero genuíno, e a dor em seu semblante ecoava seu próprio tormento. "Mãe, o que significa isso?" Clara questionou, seu coração pulsando com uma mistura de raiva e vulnerabilidade. Enquanto o calor das chamas se elevava atrás dela, ameaçador, a mãe, um misto de horror e resignação nos olhos, encarou o homem. "Esse não é o momento, Clara. Você não pode ouvir isso agora." A mãe fremeu, mas a determinação da filha era uma força inquebrantável. Entre as chamas, o que antes era um abrigo familiar, agora se tornava uma armadilha, e a revelação deixava um gosto amargo no ar. A tensão eletrizava, e a casa, naquele instante, transformava-se em um campo de batalha emocional. As labaredas dançavam, e o ar quente carregava os murmúrios angustiados de cada um deles. "Por que você não me disse?" O grito de Clara era um eco de dor. O que poderia ser pior do que saber que seu próprio pai a mantinha em uma prisão emocional? O homem a encarou, a sombra de um passado compartilhado se projetando como um espectro entre eles.
Eu nunca quis que soubesse assim, ele pediu, a voz trêmula. O passado começava a desdobrar suas camadas, revelando verdades que foram enterradas. E então, no desenrolar da tragédia, um novo eco cortou o ar. O chão sob eles começou a ruir, e a estrutura da casa, já fragilizada pelas chamas, desmoronou, lançando destroços aos arredores. Clara se lembrou da mãe destinada a um amor desfeito e um futuro incerto, sentindo-se impotente enquanto a destruição se aproximava. No meio do caos, a mão de Clara, com lágrimas nos olhos, avançou em defesa da verdade. Se você soubesse o que ele fez, entenderia, Clara. A confissão apossou-se do espaço, um sopro gelado nas chamas ardentes. O corpo de Clara ficou imóvel, enquanto o desespero começava a tomar forma. Você não a salvará, o homem desconhecido gritou, sua presença feita tanto de convicção quanto de medo, enquanto a casa começava a ceder ao seu destino. Ele olhou para Clara e as palavras seguintes ficaram presas na garganta dele. Eu te amei, Clara, mas você precisa saber. Nesse instante uma nova figura surgiu nas sombras, emergindo da fumaça e da confusão. Clara olhou, estupefata. Era seu pai, um homem que ela pensava perdido para sempre. Seu olhar estava fixo em Clara, um misto de amor e dor em seu semblante, e uma verdade aterradora despontou quando ele se aproximou. Não acredite em mentiras, Clara. O que ele diz não é tudo. O choque percorreu os ânimos como uma tempestade prestes a eclodir enquanto o passado começava a se entrelaçar com o presente de uma maneira que desafiava a lógica. Os olhos de Clara, antes determinados, agora refletiam um turbilhão interno. Pai, o que você está dizendo? O calor das chamas e o desespero da situação imporam-se, e a imensidão da verdade os envolvia como uma névoa espessa. A casa se desmoronava ao redor deles, a destruição à espera da revelação. Eu sou o verdadeiro pai do seu filho, mas você não pode saber como isso aconteceu. As palavras de seu pai cortaram o ar como uma faca, e Clara se viu balançando entre o que acreditava ser real e a sombra desconcertante de segredos ainda não revelados. O fio que prendia a família estava prestes a se romper, e os laços que antes uniam agora ameaçavam desmoronar. E assim, enquanto a casa ardia e os gritos preenchiam o ar, uma nova verdade se desnudava, revelando um abismo de destruição emocional. Clara, diante de tudo, via sua vida metamorfosear-se em um labirinto de enganos e segredos, enquanto o futuro parecia uma miragem distante, pairando, cauteloso, no horizonte. Pois as chamas consumindo a casa não apenas devoravam madeira e lembranças, mas também descobriam as entranhas de um dilema. No coração daquela conflagração, onde chamas e sombras dançavam em frenesi, o caos envolvia todos, cortando-lhes a respiração. Clara, com a intensidade de um furacão, avançou em direção às chamas. Seu olhar continha a determinação de quem não se deixa abalar pelos mistérios do passado. Mas o que ninguém imaginava, naquele momento de desespero, era que a verdadeira essência de sua luta estava prestes a ser desvendada. A mãe de Clara, com a fúria das chamas refletida em seus olhos, lançou um grito que ecoou no ar, ferindo a todos com sua ressonância desesperada. Clara, não! Vá embora! A verdade é mais terrível do que você pode imaginar. As palavras cortaram como uma navalha, e um silêncio súbito se impôs, quase palpável, na turbulência que envolvia a casa em chamas. Mateus, sentindo o instinto de proteção pulsar em suas veias, hesitou. O que significava aquela verdade? O que poderia ser tão devastador? Que ela precisasse ser escondida a qualquer custo. A tensão aumentava, mas antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo maior irrompeu do interior da casa. Uma estrutura de madeira desabou, ressaltando o perigo iminente. Clara, entre o desespero e a necessidade de salvar sua mãe, paralisou. "Calma, Clara!" gritou Fernando, seus olhos fixos na mulher enigmática que lidava com a verdade dela. "Precisamos sair, agora!" Mas Clara já estava tomada por uma força maior,
num embate entre amor e a necessidade de entender o que estava sendo ocultado. Foi então que o homem desconhecido, antes firme e silencioso, desabou como uma figura de cera exposta ao fogo. Um momento, Clara, por favor. A verdade pode destruí-la. Sua voz era um misto de desespero e ansiedade, e um brilho de tristeza apareceu em seu olhar. A expressão de Clara escureceu. Quem é você para dizer isso? O que esconde de mim? Ela exigiu, uma tempestade em seus olhos. Eu sou o pai de seu filho. Ele explodiu, a revelação cortando o ar como uma facada. O choque reverberou através do grupo. Os rostos se voltaram em descrença, e um silêncio atordoante dominou a cena. Você tá mentindo, Clara gritou. Mas o olhar dele a fez hesitar, e uma sombra de dúvida a envolveu. Havia verdade nas profundezas de suas palavras. O homem levava um desespero genuíno, e a dor em seu semblante ecoava seu próprio tormento. Mãe, o que significa isso? Clara questionou, seu coração pulsando com uma mistura de raiva e vulnerabilidade, enquanto o calor das chamas se elevava atrás dela, ameaçador. A mãe, um misto de horror e resignação nos olhos. Encarou o homem. Esse não é o momento, Clara. Você não pode ouvir isso agora. A mãe fremeu, mas a determinação da filha era uma força inquebrantável. Entre as chamas, o que antes era um abrigo familiar, agora se tornava uma armadilha, e a revelação deixava um gosto amargo no ar. A tensão eletrizava, e a casa, naquele instante, transformava-se em um campo de batalha emocional. As labaredas dançavam, e o ar quente carregava os murmúrios angustiados de cada um deles. Por que você não me disse? O grito de Clara era um eco de dor. O que poderia ser pior do que saber que seu próprio pai a mantinha em uma prisão emocional? O homem a encarou, a sombra de um passado compartilhado se projetando como um espectro entre eles. Eu nunca quis que soubesse assim, ele pediu, a voz trêmula. O passado começava a desdobrar suas camadas, revelando verdades que foram enterradas. E então, no desenrolar da tragédia, um novo eco cortou o ar. O chão sob eles começou a ruir, e a estrutura da casa, já fragilizada pelas chamas, desmoronou, lançando destroços aos arredores. Clara se lembrou da mãe destinada a um amor desfeito e um futuro incerto, sentindo-se impotente enquanto a destruição se aproximava. No meio do caos, a mãe de Clara, com lágrimas nos olhos, avançou em defesa da verdade. Se você soubesse o que ele fez, entenderia, Clara. A confissão apossou-se do espaço, um sopro gelado nas chamas ardentes. O corpo de Clara ficou imóvel, enquanto o desespero começava a tomar forma. Você não a salvará! O homem desconhecido gritou, sua presença feita tanto de convicção quanto de medo, enquanto a casa começava a ceder ao seu destino. Ele olhou para Clara, e as palavras seguintes ficaram presas na garganta dele. Eu te amei, Clara, mas você precisa saber. Nesse instante, uma nova figura surgiu nas sombras, emergindo da fumaça e da confusão. Clara olhou, estupefata. Era seu pai, um homem que ela pensava perdido para sempre. Seu olhar estava fixo em Clara, um misto de amor e dor em seu semblante, e uma verdade aterradora despontou quando ele se aproximou. Não acredite em mentiras, Clara. O que ele diz não é tudo. O choque percorreu os ânimos como uma tempestade prestes a eclodir, enquanto o passado começava a se entrelaçar com o presente, de uma maneira que desafiava a lógica. Os olhos de Clara, antes determinados, agora refletiam um turbilhão interno. Pai, o que você está dizendo? O calor das chamas e o desespero da situação imporam-se, e a imensidão da verdade os envolvia como uma névoa espessa. A casa se desmoronava ao redor deles, a destruição à espera da revelação. Eu sou o verdadeiro pai do seu filho, mas você não pode saber como isso aconteceu. As palavras de seu pai cortaram o ar como uma faca, e Clara se viu balançando entre o que acreditava ser real e a sombra desconcertante de segredos ainda não revelados. O fio que prendia a família estava prestes a se romper, e os laços que antes uniam agora ameaçavam desmoronar. E assim, enquanto a casa ardia e os gritos preenchiam o ar, uma nova verdade se desnudava, revelando um abismo de destruição emocional. Clara, diante de tudo,
via sua vida metamorfosear-se em um labirinto de enganos e segredos, enquanto o futuro parecia uma miragem distante, pairando cauteloso no horizonte. Pois as chamas consumindo a casa não apenas devoravam madeira e lembranças, mas também descobriam as entranhas de um dilema insuportável que aguardava sua escolha definitiva. Até onde a verdade pode nos levar? E mais importante, quem realmente? As palavras atormentadas da mãe ecoavam como um lamento postado no sopro do vento. O calor a envolvia, mas os desafios em seu peito tornavam-se ainda mais incandescentes. A verdade é mais terrível do que você pode imaginar. A inquietude crescia, e a casa talvez fosse mais do que um mero lar. Agora era também um cemitério de segredos. O homem desconhecido, pai de seu filho, olhava a cena com uma expressão marcada pelo medo e um arrependimento genuíno. A tensão subia como a fumaça que se erguia das chamas, ensombrecendo os corações de todos. Mas antes que Clara pudesse discernir a profundidade daquela verdade, outro grito mais alto e visceral ressoou, cortando o ar como uma faca afiada. Era um choro estrondoso, um eco de dor que parecia vir de todo lugar e de lugar algum. E então, ora era ela, ora a casa, pronta para desmoronar sob o peso de todas aquelas revelações. Mateus, em um ímpeto de coragem, avançou para o interior ardemão, involuntariamente buscando Clara, como se, igualmente, Fernando gritou para ele parar, o coração palpitante em seu peito. Mateus, não! O que você está fazendo? Mas o que estava prestes a acontecer não podia ser previsto, porque em seguida algo se desatou, um lampejo de luz que cruzou o horizonte da noite, ofuscando tudo. Uma explosão eletrizante ecoou pela casa, como se o próprio chão se despedaçasse, e em um caos vívido emergiu uma figura que Clara nunca imaginaria ver. Seu avô. Um homem que julgava perdido nas brumas do tempo, com olhos que brilhavam como brasas. Clara, meu amor, saia, agora! Ele clamou, a voz tão potente que silenciou momentaneamente os gritos e os estalos das chamas. Seu olhar encontrava-se com o de Clara, e nesse instante a jovem se lembrou de histórias longínquas que a mãe tantas vezes contara. Histórias de um passado repleto de segredos. E o homem desconhecido, que se apresentou como o pai de seu filho, agora se tornava um mero espectador, paralisado pela intensidade da revelação. "O que você está fazendo aqui, avô?" Clara perguntou, a perplexidade misturada à indignação. Qual era a verdade que ele traria daquele passado distante? Qual o vínculo que os entrelaçava naqueles momentos finais? Mas antes que o avô pudesse articular uma resposta, a estrutura de madeira de um dos cômodos desabou. E uma nuvem de cinzas e poeira jorrou pelo ar, envolta em um turbilhão de imagens e sons. Clara, agora submersa entre as chamas, olhou ao redor e, em um vislumbre de clareza aterrorizante, viu todos os fragmentos de sua vida se entrelaçarem. O que ela sabia sobre seu passado desmoronava como as paredes ao seu redor. A verdade que lhe fora negada por tanto tempo, os segredos de sua linhagem. Ele representava um ciclo de dor e resistência, um espelho das escolhas feitas no calor da paixão e da desilusão. E assim, enquanto a casa ardia e a fumaça envolvia, Clara lançou um último olhar para o homem que afirmava ser o pai de seu filho, um olhar que misturava confusão e compaixão. Por que você não me disse isso antes? Por que todos esses segredos? E antes que ele pudesse responder, mais um estrondo irrompeu, agora mais violento, e a casa parecia em agonia. Mas não eram apenas as chamas que clamavam por respostas. Era um futuro incerto, a pergunta mais difícil pairando no ar. Exatamente quem era aquele homem? E qual o verdadeiro peso de sua herança? Com todos os elos da sua vida desfeitos à sua frente, Clara ficou à beira da verdade, sem saber se deveria mergulhar ou recuar. Porque tudo o que acreditava ser real estava prestes a ser consumido. No calor daquele caos, onde as chamas devoradoras giravam como serpentes furiosas, Clara se viu à mercê de um abismo emocional.
As palavras atormentadas da mãe ecoavam como lamentos lançados ao vento ardente. O calor a envolvia, mas os desafios em seu peito tornavam-se ainda mais incandescentes. A verdade é mais terrível do que você pode imaginar. A inquietude crescia, e a casa agora era mais do que um mero lar. Tornara-se um cemitério de segredos sombrios. O homem desconhecido, que afirmava ser pai de seu filho, olhava a cena com uma expressão marcada pelo medo e um arrependimento genuíno. A tensão subia como a fumaça que se erguia das chamas, envolta em um turbilhão de emoções. Mas antes que Clara pudesse discernir a profundidade daquela revelação, um grito, mais alto e atraente, cortou o ar. Um eco que parecia vir de todo lugar e de lugar nenhum. Era como um só choro, uma sinfonia de dor que encarnava a tragédia da situação. Envolvê-los, sufocá-los. Mateus, sem esperar, já avançava em direção às chamas, involuntariamente buscando Clara, como se um laço invisível o unisse a ela. Mateus, não! Gritou Fernando, o coração palpitante de medo. Mas o que estava prestes a acontecer não poderia ser previsto. Uma explosão eletrizante estremeceu a casa, como se o próprio chão se despedaçasse sob a pressão de todos os segredos. No instante seguinte, com um estrondo retumbante, a parede atrás de Clara ruía. E em meio ao som ensurdecedor, uma figura familiar emergiu das sombras do incêndio, seus olhos brilhando com uma luz que ardia tanto quanto as chamas. Era Ana, sua irmã, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Clara ficou paralisada, um choque reverberando por dentro. Ana! Ela mal pôde sussurrar. O tempo parecia ter se estirado indefinidamente, enquanto uma onda de reconhecimento se rompeu na correnteza caótica. E antes que a incredulidade pudesse se dissipar, uma nova camada do passado jorrou à tona. Ana, com os cabelos chamuscados e a roupa carbonizada, gritava: "Clara, eu voltei! É perigoso aqui! Temos que sair!" O homem desconhecido agora estava tão aturdido quanto Clara, sua expressão mudando rapidamente de determinação para confusão. "Ana, como você está aqui?" A revelação sacudiu a ordem do mundo de Clara, lançando luz sobre sombras que ela pensou terem ficado para trás. Mas a fúria das chamas começou a engolir o espaço ao redor deles. O calor e a fumaça tornaram-se opressivos, quase insuportáveis. Enquanto a casa ruía ao seu redor, Ana olhou desesperada para os rostos que a cercavam. "O que aconteceu com a mamãe? O que vocês esconderam de mim?" A magia do reencontro agora estava repleta de perguntas aflitivas, e o desejo de respostas fez o ar vibrar com uma eletricidade carregada. O homem desconhecido olhou para Clara, sem saber o que dizer. "Eu posso explicar tudo, mas não aqui, não agora!" Ele gritou, mesmo sem saber que barreiras estava prestes a romper. "Ana, você não deveria ter voltado." Clara gritou de volta, o nó em sua garganta crescendo a cada palavra. Mas ela percebeu que não se tratava apenas de sua irmã, mas de um passado que se retorcia e se desdobrava em uma teia ainda mais complexa. Quando tudo parecia à beira do colapso, uma nova chamada surgiu, uma voz que ressoava como um sinônimo do fim. "Clara, vá, agora!" Era seu pai, ferido e ensanguentado, lutando contra a fumaça que subia como um monstro voraz. Nada poderia prepará-los para o que viria a seguir. Todos nós éramos prisioneiros de nossa história. Mas agora, as portas do destino se abririam, e os segredos que permaneciam enterrados nos corações se ergueriam como espectros, poderosos e implacáveis. Clara olhou para seus amados, uma tempestade de emoções sacudindo seu ser. Seriam os laços de sangue suficientemente fortes para resistir à verdade que ardia ao redor deles? Uma pergunta pulsava no ar, indistinta ainda nas chamas alucinatórias do calor. Quem você é de verdade quando a casa que você conhecia se desfaz diante dos seus olhos? E o que sobrou dos laços que deveriam unir esses corações tão feridos? O futuro ameaçava se desfazer em cinzas,
e Clara se viu à mercê de um destino incerto, onde todas as revelações acabariam por consumir tudo o que conhecia. No calor daquele caos, onde as chamas devoradoras giravam como serpentes furiosas, Clara se viu à mercê de um abismo emocional. As palavras atormentadas da mãe ecoavam como lamentos lançados ao vento ardente. O calor a envolvia, mas os desafios em seu peito tornavam-se ainda mais incandescentes. A verdade é mais terrível do que você pode imaginar. A inquietude crescia, e a casa agora era mais do que um mero lar, tornara-se um cemitério de segredos sombrios. O homem desconhecido, que afirmava ser pai de seu filho, olhava a cena com uma expressão marcada pelo medo e um arrependimento genuíno. A tensão subia como a fumaça que se erguia das chamas envolta em um turbilhão. Mas antes que Clara pudesse discernir a profundidade daquela revelação, um grito, mais alto e atraente, cortou o ar. Um eco que parecia vir de todo lugar e de lugar nenhum. Era como um só choro, uma sinfonia de dor que encarnava a tragédia da situação. Envolvê-los, sufocá-los. Mateus, sem esperar, já avançava em direção às chamas, involuntariamente buscando Clara, como se um laço invisível o unisse a ela. Mateus, não! Gritou Fernando, o coração palpitante de medo. Mas o que estava prestes a acontecer não poderia ser previsto. Uma explosão eletrizante estremeceu a casa, como se o próprio chão se despedaçasse sob a pressão de todos os segredos. No instante seguinte, com um estrondo retumbante, a parede atrás de Clara ruía, e em meio ao som ensurdecedor, uma figura familiar emergiu das sombras do incêndio, seus olhos brilhando com uma luz que ardia tanto quanto as chamas. Era Ana, sua irmã, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Clara ficou paralisada, um choque reverberando por dentro. Ana! Ela mal pôde sussurrar. O tempo parecia ter se estirado indefinidamente, enquanto uma onda de reconhecimento se rompeu na correnteza caótica. E antes que a incredulidade pudesse se dissipar, uma nova camada do passado jorrou à tona. Ana, com os cabelos chamuscados e a roupa carbonizada, gritava: Clara, eu voltei! É perigoso aqui! Temos que sair! O homem desconhecido agora estava tão aturdido quanto Clara. Sua expressão mudando rapidamente de determinação para confusão. Ana, como você está aqui? A revelação sacudiu a ordem do mundo de Clara, lançando luz sobre sombras que ela pensou terem ficado para trás. Mas a fúria das chamas começou a engolir o espaço ao redor deles. O calor e a fumaça tornaram-se opressivos, quase insuportáveis. Enquanto a casa ruía ao seu redor, Ana olhou desesperada para os rostos que a cercavam. O que aconteceu com a mamãe? O que vocês esconderam de mim? A magia do reencontro agora estava repleta de perguntas aflitivas, e o desejo de respostas fez o ar vibrar com uma eletricidade carregada. O homem desconhecido olhou para Clara, sem saber o que dizer. Eu posso explicar tudo, mas não aqui, não agora, ele gritou, mesmo sem saber que barreiras estava prestes a romper. Ana, você não deveria ter voltado! Clara gritou de volta, o nó em sua garganta crescendo a cada palavra. Mas ela percebeu que nem se tratava apenas de sua irmã, mas de um passado que se retorcia e se desdobrava em uma teia ainda mais complexa. Quando tudo parecia à beira do colapso, uma nova chamada surgiu, uma voz que ressoava como um sinônimo do fim. Clara, vá, agora! Era seu pai, ferido e ensanguentado, lutando contra a fumaça, que subia como um monstro voraz. Nada poderia prepará-los para o que viria a seguir. Todos nós éramos prisioneiros de nossa história, mas agora as portas do destino se abririam, e os segredos que permaneciam enterrados nos corações se ergueriam como espectros, poderosos e implacáveis. Clara olhou para seus amados, uma tempestade de emoções sacudindo seu ser. Seriam os laços de sangue suficientemente fortes para resistir à verdade que ardia ao redor deles? Uma pergunta pulsava no ar, indistinta ainda nas chamas alucinatórias do calor. Quem você é de verdade?
quando a casa que você conhecia se desfaz diante de seus olhos? E o que sobrou dos laços que deveriam unir esses corações tão feridos? O futuro ameaçava se desfazer em cinzas, e Clara se viu à mercê de um destino incerto, onde todas as revelações acabariam por consumir tudo o que conhecia. E assim, com a casa desmoronando e as chamas consumindo as verdades, Clara agarrou a mão de Ana, os corações pulsando em um só compasso, e com a força que só o amor pode proporcionar, guiou-a por entre a fumaça espessa. Juntas, seguiram em direção à luz, um feixe tênue que prometia um novo amanhecer. Mas a verdade permanecia à espreita, ansiosa por ser revelada, e os ecos do passado ainda ressoavam como corcéis indomáveis. Por fim, ao saírem ao ar livre, um momento de calmaria se apresentou, e o sussurrar da brisa trazia consigo promessas de mudança. Os caminhos que escolheriam a partir daquele instante moldariam não apenas suas vidas, mas também as de todos que haviam se conectado a elas. E agora, enquanto a história chega ao seu clímax, é hora de você se juntar a nós nesta jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhuma de nossas histórias exclusivas que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nosso trabalho chegue a mais pessoas. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Verdadeiros fãs entendem a importância de cada ação. Não espere nem mais um segundo.